Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero, é claro, que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 13. Provérbios 13, 13. E ele diz o seguinte: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Amém. Bom, meus queridos, a gente tem falado aqui, várias vezes sobre a palavra de Deus, sobre buscar a palavra de Deus, sobre ter essa sede, da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, de buscar a Deus sempre. E aqui, Salomão, o sábio Salomão, ele nos fala ao contrário, quem despreza a palavra perecerá. Então ele vai direto também ao assunto, sem rodeios. Quem despreza a palavra de Deus perecerá, ou seja, morrerá, acabará, terá fim, não tem outro final do que não seja esse. Acaba, é o fim, da pessoa que despreza a palavra de Deus. Mas, em compensação, o que teme o mandamento será galardoado, ou seja, será recompensado, será premiado. Então, queridos, mais uma vez aqui, o que prevalece é o poder da escolha, É simples, A gente, muitas vezes a gente fala, a gente ouve isso a vida inteira, A vida não é complicada, é a gente que complica. E muitas vezes, isso tem toda a razão, Isso realmente de grande sabedoria. Muitas vezes esse ditado cabe bem certinho, porque muitas vezes nós que complicamos as coisas, Nós vamos pelo caminho errado, nós fazemos as escolhas erradas, daí consequentemente, vamos colher coisas amargas, coisas ruins. Por quê? Porque não soubemos escolher as coisas certas, Então, mais uma vez, o poder da escolha aqui, desprezar a palavra de Deus ou, temer, ou seja, ou buscar a palavra de Deus. Ou você despreza ou você busca, Ou você valoriza a palavra de Deus, Ou então você menospreza, não quer, acha que para você não precisa, que isso é besteira, que você já tem tudo que você precisa. Mas a gente sabe que o caminho não é esse. A gente sabe que temer, ao Senhor, não é ter medo do Senhor, é respeitar, é saber o valor, saber a grandeza, que é o nosso Deus, e saber tudo, tudo que Ele pode fazer por todos nós, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer o amor de Deus, reconhecer a bondade de Deus, reconhecer que que nossa vida, que a nossa vida está nas mãos de Deus, que Deus controla tudo. Isso, é o temor a Deus, é reconhecer, é saber que Deus pode tudo, que Deus faz tudo, que Deus pode mudar a minha vida, a sua vida, sim, num segundo, que Deus, para Ele não tem limite, para Ele não tem problema que Ele não possa resolver. Então isso tudo, para mim, engloba o temer a Deus, E ter medo, aí entra o medo, sim, o medo de magoar a Deus, Então eu temo a Deus porque eu não quero magoá-lo jamais. Então eu penso, nas consequências das minhas atitudes, Se eu fizer tal coisa, Deus, ficará chateado ou Deus ficará feliz, Então se eu fizer, se eu falar, se eu for por esse caminho, agradará a Deus, Jesus faria isso, Então dessa maneira que a gente vai controlando a nossa existência,
né? É medindo, né? Se eu for por aqui, vai acontecer tal coisa, se eu for por ali, vai acontecer tal coisa, né? O mandamento de Deus, né? Os ensinamentos de Deus me inclinam para esse caminho. Então, eu sei que se eu for por esse caminho, né? Obedecendo a Deus, temendo a Deus, eu sei que as consequências ali serão favoráveis, é claro. E, consequentemente, se eu for por outro caminho, se eu desprezar a palavra de Deus, como Salomão diz aqui, o que despreza a palavra perecerá. Se eu for para cá desprezando, ignorando as palavras de Deus, os ensinamentos de Deus, né, as consequências serão as piores possíveis. Então, hoje, queridos, né, vamos refletir sobre isso mais uma vez, né, o poder das nossas escolhas, né, como andam as nossas escolhas. Você anda escolhendo, plantando bons frutos, né, que você vai colher bons frutos, você anda plantando, né, frutos incertos, né, então eu não sei, mas eu vou fazer assim mesmo, e às vezes, muitas vezes a gente acha assim, né, seja o que Deus quiser. A gente sabe que está fazendo uma coisa errada, uma coisa que não está nos estatutos de Deus, mas a gente já põe a responsabilidade em Deus. Se Deus quiser, vai dar certo. Ou seja o que Deus quiser. Não, calma, né? Façamos a nossa parte, mas façamos corretamente. Façamos coerentemente. Façamos a nossa parte, né, de acordo com os ensinamentos de Deus. Não posso fazer uma coisa completamente contra os ensinamentos de Deus e daí ainda, mas se Deus quiser vai dar certo. Não vai dar certo, né? Porque não é o que Deus está mandando você fazer, não é o que Deus deixou, né, para que a gente faça, não é. Então, provavelmente não dará certo, né? Por quê? Porque você está indo contrário aos ensinamentos de Deus, tá bom, queridos? Então, que a gente pense, que a gente reflita sobre isso, sobre nossas escolhas, elas que comandam a nossa vida, né? Elas que fazem a diferença, né, no final, né? Então, isso na nossa vida prática é assim, né? Se eu decido fazer uma dieta certinha, comer coisas que só fazem bem, legumes, frutas, e diminuir o carboidrato, diminuir o refrigerante, ou cortar de vez, né? Diminuir o carboidrato, eu vou colher, né, consequências dessa escolha, né? Isso é claro, né? Se eu decido acordar cedo e fazer com que meu dia renda mais, eu vou ter, né, consequências dessa escolha. Então, é fato, né? Então, se eu escolho, né, desprezar a Deus, desprezar a palavra, eu vou colher, né, coisas, vou ter consequências, né, relativas a essa minha escolha. Ao contrário, se eu escolho, né, respeitar a palavra de Deus, se eu escolho me alimentar na palavra de Deus, é claro que eu colherei, que as minhas consequências serão coerentes, né, com essa minha escolha. Então, está nas nossas mãos, está nas suas mãos, minha querida, está nas suas mãos, meu querido, a condução da sua vida. Cada um conduz a sua vida de acordo com as suas atitudes. Então, que a gente pense, que a gente escolha, que a gente ore, que a gente peça a orientação de Deus, para que a gente sempre trilhe o caminho do bem, em nome de Jesus. E colheremos daí os frutos e as bênçãos dessas nossas escolhas, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, nos dê muita sabedoria, para que a gente possa conduzir a nossa vida da melhor maneira possível, agradando ao nosso Pai, imitando Jesus e tendo a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração, sempre, 24 horas por dia. Muito obrigado, queridos. Fique aqui à vontade. Deixe o seu recado, a sua sugestão, o seu pedido de leitura, a sua pergunta. Fique à vontade, tá bom? Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos.